Raiz. Esta aula é sobre raiz. Primeiro nós vamos diferenciar aqui, ó, raízes de monocotiledôneas e dicotiledôneas. Quais são as diferenças? Nas monocotiledôneas, as raízes são fasciculadas, também chamadas de raiz cabeleira. Nas eudicotiledôneas, existe um eixo central e ramificações que partem desse eixo central. Esta é a raiz axial ou pivotante. Tá? Não importa se é monocotiledônea ou dicotiledônea, as funções são sempre as mesmas, né? Primeira função, fixar a planta ao solo. Para ajudar na fixação, a raiz ela apresenta esses ramos laterais, certo? Essa daqui é a região de ramificação da raiz. Ajuda no aumento da superfície de absorção também, porque se ela tem mais ramos laterais, a superfície de contato para absorção de água é maior, certo? Então, esta aqui é exatamente a região de ramificação, certo? O que é esse colo? O colo é a transição do caule para a raiz. Essa é a região de transição do caule para a raiz, tá? Então, aqui nós temos a região de ramificação. Beleza? Um pouco mais para baixo, nós temos aí a região onde tem pelos absorventes. Como nós podemos ver aqui, ó, região pilífera, também chamada de região pilosa. Qual que é a função da região pilífera ou pilosa? Essa daqui, ó, absorção de água e sais minerais. Esses pelos absorventes, na verdade, eles são estruturas unicelulares, né? Você não vai encontrar esses pelos assim a olho nu numa raiz, né? Porque eles são muito pequenos, tá bom? Então tá aqui, ó. Aumenta a superfície de absorção. Logo abaixo da região pilífera ou da zona pilífera tem essa aqui chamada zona de crescimento. Na verdade, muitos livros trazem como zona lisa, região lisa da raiz, tá? E é exatamente nessa região lisa que vai acontecer o crescimento por, atenção, alongamento celular. Por que a planta cresce aqui nessa região? Porque as células tem o aumento do comprimento da célula, tá? Região de alongamento. O crescimento por mitose acontece aonde? O crescimento por mitose acontece bem aqui, ó. Bem aqui na pontinha, tá vendo aqui na pontinha? Tá? Só que é bem na parte de dentro, bem no meio. O que nós temos aqui? Um tecido chamado meristema. Isso aqui pode ser chamado de ponto vegetativo ou ainda região embrionária. E o nome do tecido, meristema. O que é o meristema? É um tecido que é especializado em realizar divisões celulares do tipo mitose. Então, é a região onde tem intensas, muitas mitoses, muitas divisões celulares. Então, na verdade, é assim, ela cresce aqui no meristema, com o aumento do número de células. Quando essas células passam para essa região, acontece o alongamento celular. Então, esta aqui é a região de crescimento da raiz. Beleza? E algumas raízes, por exemplo, a cenoura, a mandioquinha, mandioca, nabo, fazem o quê? Fazem reserva de nutrientes, certo? Bastante reserva. Essas são raízes classificadas como raízes tuberosas. Beleza? Absorve o que ali na raiz? Vai absorver o quê? Vai absorver, atenção, olha lá, sais minerais na forma de íons, tá? E água. Os minerais são absorvidos por transporte passivo e ativo. Porém, é importante que aconteça o quê? Transporte ativo. Por quê? Olha aqui é a raiz, tá? É importante que aconteça transporte ativo, porque, dá uma olhadinha aqui, ó.
transporte ativo de sais minerais, faz com que a raiz fique hipertônica em relação ao solo, certo? E se a raiz ficar hipertônica por causa desse transporte ativo, o que vai acontecer? Naturalmente, a absorção de água por osmose. Tá? Então, é importante o quê? Que aconteça transporte ativo de sais, porque a raiz fica hipertônica e aí vai acontecer naturalmente a absorção de água por osmose. Beleza? Existe um fenômeno chamado seca fisiológica para a raiz. O que acontece na seca fisiológica? Olha só, a raiz tem que ser hipertônica em relação ao solo. Imagina que você vai cuidar das suas plantas e coloca excesso de fertilizantes no solo, né? Coloca lá um monte de fertilizante, achando que o negócio vai crescer mais, porque vai ficar, né, tem mais adubo, mais fertilizante, então vai crescer mais, vai ficar uma maravilha. Mas o que vai acontecer na verdade? Se você puser excesso de fertilizantes no solo, você inverte essa relação aqui de tonicidade. E aí, o solo fica hipertônico em relação à raiz. Por quê? Porque a raiz não vai conseguir transportar tudo isso daqui, ó, para dentro da raiz por transporte ativo. Existe um limite de absorção. E aí, você vai inverter essa relação aí de tonicidade. Se o solo ficar hipertônico em relação à raiz, o que vai acontecer? Ao invés da planta absorver água, ela perde água para o solo. Seca fisiológica. Tá? Outra razão para a seca fisiológica, solo encharcado. Se o solo ficar muito encharcado, o ar que fica ali entre os fragmentos do solo some, né? Não vai ter ar, não vai ser um solo arejado. Resultado, não vai ter oxigênio, não vai ter respiração celular, porque não tem oxigênio, e aí não vai acontecer o transporte ativo de minerais. Resultado, sem oxigênio, sem energia, não tem transporte ativo, a raiz não fica hipertônica e a planta não consegue absorver água por osmose. Seca fisiológica. Beleza? Tudo bem? Continuando. Então, olha lá, solo hipotônico, raiz hipertônica. Tá bom? Se eu fizer um corte transversal aqui na raiz, na região pilífera, tá? É esse esquema aqui que nós vamos ver. Primeiro, a camada mais externa é a epiderme, né? E na epiderme que nós vamos encontrar algumas células com essa especialização aqui, que é um pelo radicular. Observe que o pelo, ele é uma estrutura unicelular, tá bom? Depois da epiderme vem o córtex ou parênquima cortical. Se fosse a cenoura, essa aqui ia ser a parte mais laranjinha, né, da cenoura. Aí tem duas camadas de células aqui. A primeira se chama endoderme, a segunda é o periciclo, delimitando esse cilindro mais central da raiz, tá? E lá, na parte mais central, xilema e floema. Tá? O xilema, se a planta for jovem, forma essa estrutura aqui que lembra um X, tá? X de xilema. Então, essa é a estrutura da raiz. Bom? Uma vez caiu na Unicamp a estrutura da raiz, corte transversal da raiz, corte transversal do caule, para indicar onde estavam os vasos condutores de seiva, tá? Então, eu sei que isso daqui é a raiz, olha lá, né? Xilema bem aqui no meio. Qual que é o caminho que a água vai fazer? De fora para dentro. Qual que é a sequência? Epiderme, córtex, endoderme, periciclo, xilema. Beleza? Para formar o quê? Para formar a seiva bruta, né? Continuando. Aqui nós temos os caminhos que a água pode percorrer até chegar no xilema. Você fala, o caminho é o mesmo. Sim. As estruturas, né, por onde vai passar são as mesmas. Mas dá uma olhadinha. Eu tenho esse caminho aqui, ó. Por onde que é esse caminho?
Está passando entre as células, nos espaços intercelulares. Então, você tem aqui, ó, uma célula aqui, outra aqui, né? O que vai acontecer aqui, ó? Forma um pequeno vão ali, tá? Entre as paredes celulares, a água pode passar por aqui, tá bom? Às vezes acontece o quê? Ela chega a entrar, ela chega a atravessar a parede celular, porém ela não vai para o citoplasma. Ela fica entre a parede celular e o citoplasma, tá? E vai chegar até onde? Até o xilema. Ou ainda tem um movimento, esse que ele chamou de transcelular, esses nomes aqui, ó, tá? Nunca vi cair na minha vida, certo? Qual que é a diferença? Passa por dentro, passa no citoplasma de cada célula, tá bom? Quando chegar aqui na endoderme, isso aqui é endoderme, tá? Tem esse reforço chamado estrias de Caspari. Esse reforço, ele impede a passagem ali, ó, entre uma parede celular e outra, certo? Então, até chegar na endoderme, pode seguir esses 3 caminhos aqui. Quando chegou na endoderme, a água e os minerais, eles obrigatoriamente passam por dentro da célula, tá? A endoderme não permite essa passagem entre as células. A endoderme, ela faz o quê? A endoderme, ela seleciona o que pode passar para dentro da raiz, tá? Então, ela seleciona água e minerais. O que não interessa não passa para a parte mais interna da raiz. Funciona como se fosse um filtro, né? Já o periciclo, aqui ele não tem função. O periciclo, ele trabalha onde? Lá na região de ramificação, porque o periciclo, ele forma exatamente os ramos laterais, tá? Então, o periciclo tem como função o quê? A formação dos ramos, né? Tá? Forma os ramos laterais da raiz. Beleza? Tá bom? Então, olha lá. Epiderme, córtex, endoderme, periciclo, que é essa primeira camada aqui, e depois chega no xilema. Bom? Olha que lindo. Adoro microscopia. Dá uma olhada. Tá vendo que é um X? Tá? Se for uma planta maior, pode ser que forme, né, outras ramificações aqui, mas ó, na planta jovem tem realmente o formato de X, tá? É que eu vejo que endoderme, bem marcada aqui, né? Aí temos uma camada que é o periciclo, xilema e floema. Olha aqui também, ó, epiderme, córtex, endoderme, periciclo, xilema. O que eu enxergo aqui? As estrias de Caspari, olha lá, né? Os reforços aqui, ó, tá? Das estrias de Caspari, beleza? Quais são os nutrientes minerais? Eles são absorvidos na forma de íons, tá? Então, essa classificação de macro e micro não é pelo tamanho da molécula. Essa classificação em macro e micro diz respeito às necessidades das plantas, tá? Os macronutrientes são aqueles que a planta precisa de grandes quantidades e os micronutrientes pequenas quantidades, né? Qual que é a dica? Saber quais são os macronutrientes. Esses aqui que você precisa saber. Nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Os outros, se não estão aqui, eles são todos micronutrientes, tá? Então essa aqui é a dica, tem que saber esses aqui. Se você alguma vez já comprou algum adubo, algum fertilizante químico, né? Para planta, sempre vem assim, ó, NPK. Observa. Sempre vem NPK. O que é isso? Nitrogênio, fósforo, potássio. Certo? Para que serve o nitrogênio? Olha, os principais são nitrogênio, fósforo, potássio, né? Olha lá, o nitrogênio. Pensa, nitrogênio. Nitrogênio entra na formação do quê? Das bases nitrogenadas que formam
DNA e RNA. Olha lá o nome. Bases nitrogenadas. Tá? Também vai formar o quê? Aminoácidos das proteínas. Tá bom? Fósforo. Fósforo é o quê? P. Importante para a formação de ATP. Energia para a célula. Certo? Também tem fosfato no DNA e no RNA, né? Ali, ó, nos ácidos nucleicos, fosfato. E fósforo. Opa. Fosfolipídios da membrana plasmática. Se não tem fósforo, não tem nem membrana plasmática para formar a célula, tá? Por isso, esses aí são os macronutrientes. Ainda tem potássio, tem que lembrar da bomba de sódio, potássio, né? Regulação osmótica, equilíbrio iônico da célula, tá? Enxofre forma as proteínas também. Cálcio está relacionado com a formação da lamela média ali da parede celular, permeabilidade da membrana. Agora, o outro importante, nitrogênio, fósforo, potássio. O outro mais importante qual que é? Magnésio. Se você lembra lá da aula de fotossíntese, o magnésio forma clorofila, certo? Tudo bem? Como que eu vou saber se a planta está com deficiência nutricional? Aí tem alguns sintomas aqui, né? Tá? Difícil saber exatamente qual que é o nutriente se você não tiver uma análise do solo, né? Mas aqui nós temos algumas dicas, certo? Beleza? E olha que lindo. O que é isso, gente? Sudação ou gutação. Olha só que coisa mais linda essa foto. Olha essa. Não é? O que é sudação ou gutação? É quando a planta elimina água na forma na forma líquida, tá? Eliminação de água na forma líquida. Sempre acontece assim, ó, em alguns tipos de plantas, não são todas as plantas, né? As plantas que fazem isso têm as folhas com a margem serrilhada dessa forma, e bem aqui no ápice de cada pontinha existe uma estrutura chamada hidatódio. O que é um hidatódio? É um estômato aquífero, é um estômato modificado. É um estômato que consegue fazer o quê? Consegue condensar o vapor da água, né, formando ali uma gotinha de líquido e expulsar essa água da folha, tá bom? Quando acontece isso? Quando a planta não consegue transpirar. O ideal para a planta é o quê? É a transpiração. Por quê? Quando ela transpira, ela elimina água na forma de vapor, ela produz uma força de sucção que vai puxar a seiva bruta lá para cima. Por isso que ela precisa transpirar, por isso que ela precisa eliminar água na forma de vapor. Para quê? Para conseguir puxar mais água lá de baixo. Tá? Não é só a água que ela quer, né? Ela também quer o quê? Os minerais. Tá? Porque água por água, tanto faz. Só que quando ela puxa a água lá de baixo, essa água vem rica em minerais, né? A seiva bruta. Tá bom? Então, o ideal é o quê? Eliminar a água na forma de vapor. Porém, às vezes o dia está muito úmido e o vapor não sai, porque o vapor ele vai sair por difusão, tá? Pressão muito alta de vapor no ambiente externo, o vapor não sai. Não consegue eliminar água na forma de vapor, elimina na forma líquida. Tudo bem? Só que, para eliminar a água na forma líquida, não pode estar faltando água. Então, outro requisito para ocorrência de sudação é o quê? Solo úmido, arejado, porque aí vai ter oxigênio, tem o que também? Transporte ativo, não é isso? Tá bom? E a raiz fica hipertônica. Então, nós teremos intensa absorção de água e nutrientes minerais do solo. Normalmente, esse fenômeno acontece em plantas que são pequenas. Por quê? Porque vai acontecer uma pressão positiva da raiz. Então, a seiva não está sendo puxada do jeito que eu falei para você. A seiva está sendo empurrada para cima. Por isso que, geralmente, só acontece em plantas que são pequenas. Beleza? Então, olha lá. Só para encerrar.
Elimina a água na forma líquida pelos hidratódios porque não consegue realizar transpiração. A atmosfera muito úmida, tá? Solo arejado, bem irrigado, né? Certo? Solo ótimo. Absorve bastante água, nutrientes minerais e empurra a água para cima. Beleza? Tudo bem?